Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui no nosso encontro semanal, isso mesmo. Você que já é o nosso aluno sabe que toda semana nós temos um encontro para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu sou o professor Anderson Santos, nós estamos aqui como um representante do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, né? Essa escola teológica que tem vindo assim para marcar a história de muitas pessoas, vidas transformadas, como é o nome da escola, né? Instituto Ministrando para Transformar Vidas. O nosso propósito não é ficar discutindo, né, teorias, mas é aprender e ter a vida transformada por meio da palavra de Deus, tá bom? Então hoje nós estamos aqui para dar continuidade nos nossos estudos. Então, sempre eu digo isso no começo de cada aula, módulo na mão. Tá vendo? Nós estamos estudando o módulo Pregação Eficaz, Bíblia na mão, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, não é verdade? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero lhe convidar a fazer uma oração comigo, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Então, se você puder, feche os teus olhos, tá? Vamos falar com Deus. Pai, eu quero pedir a tua bênção, Pai, eu quero pedir a tua graça. Ó Deus, e que neste momento o teu nome seja glorificado, que o Senhor possa visitar o meu irmão, a minha irmã, visita a vida de cada um, Pai, abençoa cada família, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Posso ouvir um amém? Então tá bom, nós vamos trabalhar hoje também usando aqui o recurso, né, do Data Show, porque fica melhor de você acompanhar. Então, é um recurso que a gente disponibiliza também quando está na aula presencial, e você que tem a aula à distância também tem esse recurso, você pode acompanhar alguns gráficos, algumas figuras que nós gostamos de colocar, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos estar trabalhando a lição de número 10, ó, a lição de número 10. Então nós vamos estar estudando a homilética bíblica. Mas antes, deixa eu colocar uma figura aqui para você, tá vendo? Você tá vendo aqui essa figura? Então, olha que interessante. Quem deseja ser um pregador da palavra tem que se deixar ser moldado pela palavra. Tá vendo aqui, ó? Eu até coloquei aqui para ficar mais fácil de você ver o homem Bíblia. Por quê? Porque na verdade, meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Não é a Bíblia que se enquadra a nós, mas somos nós que nos enquadramos à Bíblia. Então, o que acontece? Nós vivemos dias que, na verdade, as pessoas, elas querem o quê? Elas querem pegar apenas partes das Escrituras, as partes que aos seus olhos lhe cabem. Mas somos nós que tomamos o formato da Bíblia, não a Bíblia que se enquadra a nós, as minhas convicções. Percebe que hoje, quando alguém ensina, e nós estamos trabalhando essa questão da hermenêutica, da homilética, quem ensina uma palavra pura e sadia acaba sofrendo o quê? Acaba sofrendo as consequências de alguém que não quer aceitar, de alguém que não aceita o ensino relevante das Escrituras. E aí o que acontece com essa pessoa? Ele simplesmente sai e procura um lugar que esteja adequado àquilo que é a sua vontade, aquilo que são os seus desejos. Ou seja, ele não procura mudar de vida, mas ele procura algo que na verdade se enquadre naquilo que ele pensa. Então isso é um perigo muito grande. Então, à luz do nosso gráfico aqui, perceba, somos nós que tomamos o formato da Bíblia. Não a Bíblia que se enquadra em nós, mas nós que nos enquadramos à palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, lição de número 10, continuando aqui, ó. A homilética é considerada a arte de pregar, ou seja, os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia, né? As Sagradas Escrituras. Nós temos um texto aí que eu coloquei para vocês, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 15, que ele vai dizer justamente isso. Qual é a proposta do Evangelho de Marcos? É justamente essa ideia, dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, a proposta da pregação do Evangelho é para todos. Talvez você está dizendo assim, não, mas eu estou fazendo essa aula, eu não quero ir pregar, eu não tenho esse desejo de subir numa tribuna para pregar. Mas a pregação é uma ordenança bíblica e é um dever de todo cristão, tá bom? Então nós precisamos
aprender como levar isso às pessoas. Eu disse na última aula que a hermenêutica ela fala do o que e a homilética é como. Se a hermenêutica é o que, a homilética é como, ou seja, como é que eu vou levar isso? A partir da hermenêutica eu interpretei o texto, né? O que o texto está dizendo? Agora a homilética é uma ferramenta que vai me auxiliar como? Como é que eu vou levar isso até as pessoas, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Essa foi uma das principais tarefas deixadas pelo Senhor. Isso pode ser feito de várias maneiras. Todavia, quando se tem uma ferramenta certa, o êxito da missão é garantido. Ou seja, tudo aquilo que você vai fazer, se você quer obter êxito naquilo que você está fazendo, você precisa aprender a fazer uso da ferramenta certa, da ferramenta correta, tá? Vamos lá, seguindo aqui o nosso texto. Ao lidar com textos sagrados, né, que na verdade é o anúncio da palavra de Deus, o orador deve investir tempo para preparar-se tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Perceba uma coisa, que tem a ideia de você levar a palavra, é a ideia de que você está levando algo que vai mudar vidas, que vai transformar vidas. E essa anunciação desse evangelho, isso que você está levando às pessoas, tem o objetivo de que elas tenham o quê? A vida transformada. Então você não pode jamais perder o foco disso, que o seu propósito é pregar para que as vidas sejam transformadas. Então você precisa investir tempo primeiro na oração. Eu sempre digo, nós começamos com a oração. Então para isso é essencial que o orador tenha uma vida de intimidade com Deus. E a partir daí sim ele vai buscar os recursos que a homilética oferece, e aí ele vai usar sim essas técnicas na preparação do seu sermão, mas lembrando sempre o quê? Que ele está na total dependência do Espírito Santo. Ou seja, ele precisa ter uma vida pautada pela obediência às Escrituras. Meu irmão, você quer ter autoridade naquilo que você fala? Viva aquilo que você fala. Quer ter autoridade naquilo que você prega? De fato, viva aquilo, que aquilo seja uma verdade para você. Existe uma frase muito interessante, quando a gente está ministrando para a liderança, nós falamos isso. Só vão seguir a sua diretriz se de fato aquilo fizer sentido para você. Porque não adianta eu falar, irmão, se eu não vivo aquela causa. A causa tem que ser verdadeira primeiro para mim. Então eu preciso ter uma vida pautada em obediência às Escrituras, ou seja, uma vida de temor e tremor a Deus, tá bom? Seguindo aí, vamos olhar aqui a definição do termo. Olha aqui, tá? A definição do termo, etimologicamente, homilética se originou a partir do grego homiléticos, que por sua vez derivou de homilos, que significa multidão ou assembleia do povo. Este termo acabou por originar a palavra homilia, que quer dizer discurso com a finalidade de agradar. Portanto, homilética ou homilia é a arte de pregar, é a conversação ou a arte de bem falar ou de discursar. Então, o que acontece? Dentro da homilética, nós temos aqui essa ideia da homilia, que é a ideia do bem falar. Eu preciso entender que quando eu estou fazendo o recurso da homilética, eu estou me preparando para falar às pessoas. Dentro disso, eu preciso saber quem é o meu público, quem é que me ouve. Para quê? Para que eu não venha cometer erros gravíssimos, né? Usar expressões que não são adequadas, ou mesmo usar uma linguagem que, na verdade, não está ao alcance dos meus ouvintes, eles não estão me entendendo. Então, isso é importante. Então, a homilética, na verdade, ela vai lhe fornecer ferramentas, lhe trazer uma capacitação. Eu sempre digo aos meus alunos, e eu tenho uma grande preocupação com isso. E qual é? Na verdade, meu irmão, eu não quero engessar você. Nós somos dependentes do Espírito Santo. A nossa vida, nós dependemos da ação do Espírito Santo para pregar, para ministrar a sua palavra, seja para louvar, fazer um estudo bíblico, uma palestra. Não se estribe no seu próprio conhecimento. Nós dependemos do Espírito Santo. Todavia, eu não posso desprezar os recursos que me é oferecido. A partir daí, eu coloquei aqui no nosso slide, você que tem o nosso livro, também tem isso, o que a homilética é e o que a homilética não é. Vamos ver? Vamos lá. O que a homilética é e o que a homilética não é. Primeiro aqui, ó, o que a homilética não é.
Então presta atenção nisso. A homilética não é uma substituta do Espírito Santo. Nunca foi e nunca será. A homilética jamais será uma substituta do Espírito Santo. Uma outra questão que a homilética não é. A homilética não é substituta da vida de oração. Todo bom pregador, todo expositor da palavra, ele tem que ter uma vida devocional com Deus. É de suma importância que ele tenha comunhão com Deus. O que a homilética não é? Uma substituta da unção do Espírito Santo. A unção, nós vamos perceber, e eu vou falar mais adiante, que a unção é uma capacitação dada por Deus, concedida por Deus, vinda pelo Espírito Santo através da sua vida. Então a homilética não é uma substituta da unção divina. Então nós precisamos guardar isso. A homilética não é uma garantia de um ministério eficiente. Não adianta você, mas porque agora eu estou cursando a homilética, eu estou fazendo um curso de pregação eficaz, que o seu ministério vai ser eficiente. Isso não é garantia. Por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo. Somos carentes, somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Então, é importante que você tenha isso em mente. Você é dependente do Espírito Santo de Deus. Deu para pegar o que a homilética não é? Agora nós vamos estudar o que é a homilética. Vamos lá? O que é a homilética? A homilética é um auxiliar na exposição de ideias. A homilética é um auxiliar no estudo e análise do texto. A homilética é uma compreensão de que o sermão tem muito a ver com o pregador. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a homilética faz-nos olhar para dentro, olhar e entender que eu preciso falar algo, eu preciso levar, mas aquilo de fato tem que ser uma verdade para a minha vida. A homilética nos ajuda a enxergar dessa forma, a rever os nossos conceitos. E a homilética é uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos e devemos aproveitar, inclusive os das ciências da comunicação verbal. Então, o que eu quero dizer para você? Na verdade, veja bem, a homilética, ela é uma ferramenta. Então, quando se tem uma função a desenvolver e se tem a ferramenta correta, você tem êxito naquilo que você está fazendo, naquilo que você está desenvolvendo. Veja bem, o que eu quero pensar com você. Vamos pensar aqui uma coisa. Talvez você já ouviu aquela historinha dos esquimós, né? Deixa eu contar para você, compartilhar com você. Algo bem interessante. Conta-se que um missionário ele vai pregar, né, aos esquimós num lugar muito frio, numa vila muito distante. E quando ele vai ensiná-los, né, acerca da palavra de Deus, alguns lugares os irmãos sabem que na verdade é escuro boa parte do ano e muito gelo, muito frio. E aí o pregador, no seu primeiro sermão, ele começa a pregar sobre o inferno. E ele começa a dizer, irmão, o inferno é um lugar quente, as labaredas, o fogo não se apaga, e é um calor terrível. Então, meu irmão, e ele começa naquela eloquência, dando toda a ênfase no calor do inferno. Vem cá, vamos pensar uma coisa. O pessoal está morrendo no frio, está sofrendo, não aguenta. Quando ele começa a fazer a exposição de que o inferno é muito quente, aquilo soa aos seus ouvintes como que o inferno fosse uma coisa boa. E aí o culto começa a encher e ele prega, faz o apelo e ninguém aceita Jesus. E por que ninguém aceita Jesus? Porque eles querem ir para esse tal do inferno, onde é calor. Percebe que não houve uma conexão entre o expositor e quem o ouve. Por quê? Porque o expositor cometeu um erro gravíssimo. Ele não se situou ao público a quem ele estava falando. E olha que interessante isso, meu irmão. Olha que tremendo esse negócio. Por quê? Porque o inferno, usando a palavra inferno no sentido de lugar de tormento, de lugar de dor, de lugar de sofrimento, para o esquimó entender, o inferno para ele é algo mais gelado do que aquilo que ele já vive. Você está entendendo? Tipo, para ele tem que ser algo pior, não algo que vai passar uma ideia que é melhor. Então, qual é o erro do expositor? Simplesmente ele se posiciona de maneira errônea, sem conhecer
quem são os seus ouvintes. Então, vale aí, fica a dica aí para você, tá bom? Então, eu preciso entender que a homilética é uma ferramenta e vai me auxiliar para que eu não venha cometer alguns erros. Dentro disso que eu falei, eu coloquei até no nosso slide aí, ó, portanto, antes de preparar um sermão, olha que interessante, o orador deve conhecer o público para o qual o direcionará. Isso fará com que escolha o vocabulário apropriado para a exposição, tornando mais acessível aos seus ouvintes. Conhecer a ocasião e o tempo reservado para a pregação é de suma importância, meus irmãos. Por quê? Porque um sermão entregue em um casamento, com restrições de horário, por exemplo, será diferente daquele que é entregue numa celebração dominical ou em um funeral. Vamos pensar aqui. Você já pensou, irmão, você ministrando num funeral? Você não precisa ser o pastor, eu sempre digo isso aos meus alunos. Na verdade, todo servo de Deus, quando ele chega num funeral e as pessoas sabem que ele é um cristão, o que acaba acontecendo com esse servo do Senhor? As pessoas de fato chegam a ele e dizem assim, poxa, você não quer aqui fazer uma oração? Né? Alguns que não conhecem a cultura cristã, né, protestante, e vem com aquela ideia assim, você não quer encomendar um morto, né? Aquela ideia, né, de fazer aquela prece. E aí você precisa ter ciência da onde você está, as pessoas que você vai falar. E a gente sempre dá uma dica, evite palavras de julgamento a quem já morreu, porque quem já morreu não está mais lhe ouvindo. Quem são as pessoas que vão lhe ouvir agora? Aqueles que estão ali presentes, né? Os familiares, ou seja, as pessoas que estão ali no seu luto, chorando, filhos, pai, mãe, parentes em geral, amigos. E aí, se você não se situa onde você está e você não tem essa preparação, você pode cometer aberrações. Você já pensou, meus irmãos, se você chega lá e está ali aquela pessoa e você, pouco conhecimento que você tem dela, e aqui não cabe um julgamento, nós não fomos chamados para julgar ninguém, quem foi para o inferno, quem está, irmão, e deixa isso com Deus, só prega o evangelho, deixa isso com Deus. Mas existe um detalhe interessante, qual é esse detalhe? Já pensou se você chega lá e diz assim, tá vendo esse aqui, esse que está deitado que morreu? Esse já está queimando no fogo do inferno. Agora vocês que precisam se preparar, irmão, fala isso para um pai, para uma mãe que acabou de perder o seu filho, que ele está ali no caixão e ele está queimando no fogo do inferno. Que falta de sabedoria, né? Ou então, num casamento, você sabe que a cerimônia muitas das vezes atrasa, demora, e a noiva, né, demora a chegar e atrasa isso, porque não chegou um padrinho, às vezes a noiva chegou, mas está vindo um padrinho de longe, deu um problema no carro, e para todo mundo entrar no cerimonial, precisa chegar fulano, ciclano, enfim. E muitas coisas acontecem dentro de um casamento. Aí você, como o palestrante, como o cerimônia, né, aquele que vai fazer a cerimônia, o mestre de cerimônia ali, o pastor, e aí você vem e traz um sermão de 1h20, irmão, o povo não aguenta. O povo não aguenta. E aquele sermão cansativo, aquela coisa. Então eu preciso o quê? Entender aonde eu estou, para que povo eu estou falando. Então a homilética é isso, ela vai te auxiliar. A nossa proposta é a homilética bíblica. Então nós vamos olhar, à luz das escrituras, essa oposição da homilética bíblica, tá bom? Então essa é a ideia. Então nós vamos agora para a lição de número 11, a importância da homilética. Vamos lá? Lição de número 11, a importância da homilética. Olha aqui, ó. A homilética é uma ferramenta de extrema importância, pois queremos a atenção das pessoas naquilo que estamos falando. Queremos que elas se interessem por aquilo que está sendo dito. Portanto, não só o que falamos é importante, mas também como falamos. Vale lembrar que não é porque é belo que algo é verdadeiro, e não é porque é verdadeiro que não precisa ser belo. A beleza, a clareza e a ordem não são as únicas partes de um sermão, mas nem por isso são dispensáveis. O que eu quero dizer para você com isso? Que na verdade, irmão, nós precisamos ter em mente o seguinte, que não é porque algo é belo que é verdadeiro.
Mas não é porque é verdadeiro que não precisa ser belo. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, todos nós queremos atenção naquilo que falamos. Todos nós queremos ser ouvidos. Então, não só aquilo que falamos é importante, mas como falamos. Por quê? Porque como falamos vai trazer as pessoas a se interessar por aquilo. Então, eu preciso entender uma coisa, que infelizmente, e eu falo isso com muito pesar no coração, com muito peso mesmo, e entenda bem que não é uma crítica, é com muito peso, eu sinto o peso da responsabilidade como um professor, que na verdade alguns sermões têm a capacidade de atrapalhar o culto. Ou seja, o culto ele vinha, aquela bênção, e alguns cultos seriam muito melhores se alguns sermões não tivessem sido pregados. Isso é muito sério, por quê, irmão? Porque às vezes o culto vai bem, até a hora em que alguém começa a pregar o seu sermão. Por isso que eu disse para você que isso me pesa. Eu sei a responsabilidade que cabe aos meus ombros como um professor, como alguém que está aqui para lhe ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque é a responsabilidade que me pesa. Porque, irmãos, eu não quero que jamais você tenha o medo de pregar a palavra de Deus. Que depois, talvez, desta aula, você pense assim, não, pelo amor de Deus, eu já falei besteira, eu nunca mais quero falar. Eu não quero trazer aqui a você um peso ou uma trava sobre a tua vida. Mas eu quero chamar a tua atenção, que nós podemos melhorar, podemos ser melhores, e que vai haver isto, a palavra vai ser pregada, vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser transformadas, e o nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida, o nome de Deus vai ser glorificado na tua igreja, a tua família, eles vão aceitar Jesus. Eu creio nisso, porque a palavra ela tem o poder de transformar, a palavra tem o poder de libertar, a palavra tem esse poder de cura. Então eu te convido, não a desencorajá-lo, mas pelo contrário, a usar esta aula, dizer assim, não, eu vou me dedicar, eu vou ser melhor e o nome de Deus vai ser glorificado. A partir daí eu quero pensar com você sobre algumas características de um bom sermão. Isso mesmo, algumas características de um bom sermão. E eu quero entregar isso a você. Você que tem o nosso módulo, está aí no seu livro mastigadinho para você. Mas eu quero pensar com você as características de um bom sermão. Meu irmão, se você não tem esse livro está fantástico. Entre em contato conosco, se inscreve no nosso curso aí no canal, entre em contato, você vai ter o recurso do plantão, tira dúvida, você vai ter todo um acompanhamento, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Vamos lá, conhecer as características de um bom sermão? Vamos lá, as características de um bom sermão. Vamos lá, as características de um bom sermão. Primeira característica que eu quero pensar com você, a unção. Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção é vazio. Irmão, todo sermão ele precisa ter essa marca, essa característica da unção. Lembra que eu falei para você que, na verdade, a unção ela é uma capacitação? Isso mesmo, a unção ela te capacita a desenvolver algo, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então a unção, não se confunda a unção, não confunda a unção com o movimento. Irmão, tem gente que pensa que um pregador tem muita unção pelo quanto de barulho ele faz. Tira isso da sua cabeça. É claro que cada um tem o seu estilo de pregar, cada um tem a sua eloquência, e eu não quero tocar na unção de ninguém, no contexto assim da maneira que Deus lhe usa. Mas a unção de Deus é uma capacitação que vem sobre o expositor. A graça de Deus que não é adquirida, irmão, por meio dos livros, não é adquirida por meio do estudo da homilética nem da hermenêutica. A unção ela vem por uma capacitação divina, por um contexto de você se aproximar de Deus, buscar a sua presença, ter uma vida de comunhão com Ele. Então, primeira característica de um bom sermão, a unção. E eu sempre brinco dizendo aos meus alunos, você sabe qual que é o grande mistério da unção? Sabe qual é a grande questão da unção? É que uns são e outros não são. Entendeu? Uns são
e outros não são. Infelizmente, tem muita gente aí que parece que é, mas não é. E aí eu gosto quando Samuel ele vai à casa de Jessé, e aí ele vê os filhos de Jessé, e ele se empolga com aquilo que ele está vendo. E Deus fala para Samuel, Samuel, segura aí, você vê o que está por fora, mas eu enxergo o que está lá dentro. Olha que tremendo isso. Deus enxerga o que está aí dentro, meu irmão. Então a unção, de repente você é calmo, e aí, não é que você não tem unção, você tem um estilo de pregar, você tem um estilo de expor a palavra, e outros já tem, né, uma eloquência e já falam um pouco mais alto, já gesticulam, alguns até gritam, mas a pregação ela não se resume a gritar. É importante, nós vamos falar hoje da homilética e a comunicação. Você vai perceber que não se resume a gritar, tá? Eu coloquei algumas frases aí, eu queria ler com você, ó. Pregação é lógica em fogo, razão eloquente. O Dr. Martin Lloyd Jones, né, dispensa comentários, mas ele usa essa expressão. Pregação é lógica em fogo, razão eloquente. Olha a frase de Wesley, muito forte. Ponha fogo no seu sermão, ou então ponha o seu sermão no fogo. É o coração aquecido de Wesley. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Aí nós temos também John Stott, né? Dispensa também comentários, todos eles aqui. Uma teologia que não traz fogo é uma teologia defeituosa. Pregação é teologia vinda através de um homem em fogo. Pregação é teologia vinda de um homem em chamas. Quando nós falamos de fogo, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Falar de fogo, irmão, para crentes pentecostais, neopentecostais, né, avivados, enfim, carismáticos, é aquela ideia do manto, né, do manto forte. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa, essa ideia do fogo é o pensamento também de Wesley, é um coração aquecido. Na verdade, você não está falando palavras vazias, mas aquilo arde em você, aquilo é chama, e quando você chega, essa chama se alastra, porque ao falar, esse fogo está dentro de você, aquilo é uma verdade que contagia, uma verdade que liberta, libertou você, está libertando as vidas. Então tenha isso em mente. E eu respeito, eu gosto do mover de Deus, esse mover profético, gosto, irmão, gosto do agir de Deus no meio do culto, mas cuidado para não confundir, porque o fogo não é o barulho em si, o movimento, mas o fogo, antes de tudo, é a ideia do avivamento, tornar a viver, tornar a ter vida. Isso tem que queimar, tem que arder dentro de você, tá? Então vamos lá para o segunda característica de um bom sermão. A segunda característica de um bom sermão é a fidelidade textual. Ó. É importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Eu sempre digo isso, meu irmão. Tem gente que ele faz uma leitura, mas ele pega uma via, ele vai para tão longe do texto que nunca mais ele volta. É isso mesmo que acontece. Quando ele está fazendo a sua exposição, então ele começa, faz uma leitura, começa até a querer entrar no texto, mas aí ele parece que pega uma via, vai para tão longe do texto, e os seus ouvintes esperavam ali ouvir a palavra de Deus, ouvir algo, uma exposição do texto que ele pelo menos ele leu, que é a referência. Mas aí ele fala de tanta coisa, conta tanta coisa, e isso e aquilo, e conta piada, e ri, e faz e tantas coisas, mas infelizmente não entra na fidelidade textual. Então uma segunda característica de um bom sermão é a fidelidade textual. Coloquei aqui, ó, olha que interessante. O sermão nasce do próprio texto. Existem pessoas que têm um sermão e ficam à procura de um texto. Uma vez que estudamos o texto, agora temos que deixar que o texto nos estude, tá vendo? Olha, eu mergulhei no texto, agora o texto está mergulhando dentro de mim e está trazendo os resultados. Infelizmente, muitas pessoas trabalham da seguinte maneira. Eu tenho um texto, eu tenho um sermão,
né? Algo que veio à minha mente, o meu coração, e a partir daí eu fico procurando uma passagem bíblica que se enquadre. Isso está errado. É lógico, nós vamos aprender mais nas próximas aulas o que é um sermão temático, né? Um sermão tópico, um sermão textual, um sermão expositivo. Nós vamos trabalhar com os principais. Mas assim, irmão, o seu sermão ele nasce do texto, porque à medida que você mergulha no texto, as verdades divinas começam a sair, você fazendo uso, né, da hermenêutica, exegese, tirando de dentro o que está no texto. O seu sermão começa a nascer, o Espírito Santo vai lhe iluminando. Agora é muito perigoso quando eu tenho um sermão e fico tentando procurar um texto que se enquadre naquilo, eu posso correr o risco de forçar o texto e fazer com que eu pego o texto fora do seu contexto. E eu gosto de usar um exemplo assim. Você já usou um sapato com um número a menos que o seu? Já usou? Né? Ou uma roupa, às vezes até 2 números a menos. E aquela ideia, coube, forcei, que quase arrebenta, quase estoura. No texto bíblico tem aquela que a gente força, né? Aí até para quem é um bom ouvinte da palavra, ele dá aquela bagunçada assim, ele tenta entender aquilo que você quis falar usando aquele texto, mas quando você deixa que o texto fale, irmão, é algo que flui, né? Então assim, muito cuidado, muito cuidado. Fidelidade textual é de suma importância. Nós vamos agora para a objetividade do sermão. É uma terceira característica fundamental. Olha lá. Todo sermão, ele precisa ter objetividade. O que é isso? Tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo. Eu sempre digo, irmão, que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então, quando você começa um sermão, você tem uma introdução. Então, você parte de um extremo a outro. A questão é, aonde você quer chegar? Por quê? Porque tem pessoas que dentro do seu sermão atiram flechas para tudo quanto é lado. Dentro do seu sermão, essas pessoas acabam atirando flecha para muitos lados e não atinge objetivo nenhum. Então ele começa falando sobre amor, do amor ele vai lá para a vitória, da vitória foi não sei para onde. E isso aqui ele não tem uma objetividade no seu sermão. Você sai de um lugar e pretende chegar no alvo. Onde é o seu alvo? Aonde é que você pretende chegar com a sua fala? E isso é de suma importância, porque os seus ouvintes esperam que você chegue a lugar nenhum. E aí, às vezes, a gente chega assim, irmão, nem sei por que eu estou falando isso, agora eu já estou falando assim, irmão, desculpa, não quero ser grosseiro com você. Mas se você não sabe o porquê está falando, então você deve sentar-se, preparar-se primeiro, pedir a Deus a direção, para que você possa atingir o objetivo. Porque pregação tem um objetivo. Nós precisamos alcançar algo. E aí nós vamos falar alguns alvos do sermão ainda nessa aula, tá bom? A quarta característica de um bom sermão está aqui, ó. Final. Ou seja, tudo tem um começo, um meio e um fim. Um sermão bem terminado será muito produtivo, a ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais. Infelizmente, alguns sermãos não têm objetividade e simplesmente a pessoa falou, não chegou a lugar nenhum, ficou aquela coisa inacabada, ninguém sabe se terminou, se não terminou, e aí a gente até brinca assim, foi profundo, pena que eu não entendi nada. Foi muito bonito, mas eu não entendi o que ela quis dizer, o que ele quis dizer. Então você tem que ter objetividade e saber o seu final. Começo, meio e fim. Então a unção de Deus te capacita, correto? A unção de Deus te capacita. A fidelidade textual vai te garantir ali que o texto fale às pessoas, que Deus fale através do texto, a palavra é de Deus, a palavra não é nossa. Uma objetividade, você sabe de onde você está saindo e você sabe onde você vai chegar. E quando você chega,
Quem está com você sabe que você chegou e ali é o final da sua preleção, é o final da sua palestra, é o final da sua apresentação. E isso é fundamental para que haja produtividade dentro do seu texto, tá bom? Agora nós vamos aqui pensar alguns alvos dos sermões. Vamos lá, os alvos do sermão. Os alvos de um sermão. Eu coloquei alguns, é claro. O sermão tem muitos alvos a atingir. Mas, primeiro alvo do sermão, você viu que eu coloquei até uma imagem aqui, que você tem pessoas que lhe ouvem, você tem uma plateia, você tem um auditório, você tem pessoas que estão lhe ouvindo. Então, qual é um dos alvos do sermão? Primeiro, satisfazer a vontade de Deus. Olha Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a grande questão é que o primeiro foco, o primeiro alvo de um sermão é satisfazer a vontade de Deus. A pregação é de Deus. A mensagem, ela é de Deus. Não é, irmão, para satisfazer o ego humano ou simplesmente para fazer um merchan do pregador. Eu sempre digo isso. Talvez você tenha a sua oportunidade, seja ela num culto, numa vigília, num congresso, e muitos pensam assim, vou te dar 5 minutos, faz seu nome. Irmão, foge disso. Sai fora disso. O sermão, a oportunidade que você tem que atingir o alvo, que é satisfazer a vontade de Deus. Às vezes, na oportunidade que você tem de 5, 10 minutos que seja, vidas precisam de uma resposta. E você é o canal que Deus quer usar, tá bom? Vamos lá. Segundo aqui, alvo de um sermão é a salvação de almas. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30. Terceiro aqui, desenvolver a espiritualidade nas pessoas. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Um sermão, ele tem que trazer nas pessoas um crescimento, salvação. É por isso que o sermão ele tem que ser cristocêntrico. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui. O sermão ele é cristocêntrico, mas ele também é antropocêntrico. Aí você vai dizer assim, mas espera aí. Como que um sermão pode ser antropocêntrico? Simples, irmão. Cristocêntrico no seu centro, na sua objetividade. Eu estou dando Cristo às pessoas. Mas eu preciso entender que eu falo a homens. Então eu não posso perder em mente que de certa forma ele é antropocêntrico, porque eu estou pregando a homens, antropo-homens. Então é esses homens que eu quero atingir, são essas pessoas que eu quero alcançar. Então eu entendo a objetividade que é Cristo, mas eu falo a pessoas. Eu não estou falando a animais, estou falando a pessoas, e eu preciso que essas pessoas me entendam. Então elas precisam que o meu sermão precisa trazer o quê? Crescimento espiritual, não apenas salvação, mas um crescimento espiritual. Por quê? Porque tem alguns sermões que colocam dúvida naquilo que você já sabia. Não te acrescenta nada e ainda coloca dúvida naquilo que você já sabia. Ao invés de você sair do culto, sair daquela preleção, sair daquele sermão contente, sabe como que você sai? Você sai preocupado, dizendo, meu Deus, e agora? Pensei que eu estava no caminho, agora e aí bagunça toda a cabeça dos seus ouvintes, tá bom? Vamos lá, alguns outros pontos. O sermão, ele precisa trazer doutrinação. O propósito que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Lembra que eu te falei a objetividade do seu sermão? Cristo, ele é o objetivo, você vai dar Cristo às pessoas, mas vai trazer essa doutrinação. As pessoas elas vão conhecer mais sobre Deus, elas vão crescer, então elas precisam aprender algo. Precisam aprender. Então, o seu sermão tem que trazer essa doutrinação. Eu não estou falando de usos e costumes, que eu já dei essa aula para você. Não vou repetir. Se você não assistiu, volta lá nos vídeos anteriores e assiste essa aula. A diferença entre doutrina e costume. Então, o seu sermão tem que trazer doutrinação. O seu sermão, ele traz consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O seu sermão tem que trazer consolação. Consola a alma abatida, é um refrigério, é um bálsamo para a alma de quem ouve. Fortalecimento. Mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porquanto me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tem hora que você ouve uma palavra, um sermão, e aquele sermão traz vida, fortalecimento para você. Tipo, você sai do culto assim, dizendo assim, é isso, eu preciso, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, então não desista, não desanime. Então o sermão, a palavra de Deus, tem que gerar isso em nós. E o sermão, ele traz convicção, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meu irmão, convicção e ação. Essa ideia da ação é o seguinte, peraí, eu ouvi tudo isso, o que eu faço agora? Preciso mudar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso colocar em prática aquilo tudo que eu ouvi. O sermão precisa gerar esse impacto, nós precisamos ser confrontados pelo sermão, de maneira que nós saímos daquele lugar pensando, remoendo, dizendo assim, eu preciso mudar, vou mudar hoje, vou pedir perdão hoje, vou restabelecer aliança com Deus hoje, vou ligar para minha esposa, vou reatar o meu casamento, vou pedir perdão aos meus pais, não, eu vou ser melhor, eu vou em busca da promessa de Deus. O sermão tem que gerar essa ação. Então os alvos do sermão, eu apresentei para você alguns. Então percebe, irmão, que se isso não arder em você, como é que você vai alcançar as vidas? Se isso não for uma realidade para você, como é que as vidas vão ser alcançadas? Então nós precisamos tomar cuidado com isso e estarmos atentos ao que a palavra de Deus está nos passando, para que nós passemos isso com muita graça, com muita unção de Deus, tá bom? Vamos para a lição de número 12, nossa última lição, que nós vamos falar hoje, você que está com o seu módulo, eu vou falar com você sobre a homilética e a comunicação. Por quê, irmão? Falar é uma faculdade, né, de quase todos. Infelizmente tem alguns que não falam, mas se comunicam de uma outra forma. Mas o fato de nós falarmos não quer dizer que houve a comunicação, porque toda comunicação envolve alguns elementos fundamentais, e é nisso que eu quero pensar com você, sobre a homilética e a comunicação. E na comunicação, eu quero pensar com você sobre os elementos que compõem a comunicação, porque o fato de eu estar verbalizando algo, necessariamente eu não comuniquei. Como isso, professor? É simples. Eu gosto de ilustrar isso. Lembra quando você, ao sair de casa, falou com o filho, com o esposo, com a esposa, ô fulano, eu tô saindo, mas tal coisa. Aí ele estava no videogame, ou no celular, ou fazendo sabe-se lá o quê. Tá. E daqui a pouco você volta e o arroz queimou, por exemplo. Olha o arroz aí pra mãe, olha o arroz pra mim aí, bem. E aí o arroz queimou. Mas eu não falei para você. Para mim? Não. Você até me respondeu, tá bom. Eu? Ou seja, não houve uma comunicação. Parece que houve um entendimento, mas não houve. Houve ali alguns ruídos no meio que impossibilitaram essa comunicação. Então não houve uma comunicação. Então o fato de eu verbalizar necessariamente não quer dizer que houve comunicação. Então nós vamos olhar aqui, eu tenho um gráficozinho para você. Vamos pensar, tá bom? Vamos lá. Então, eu já falei. Vamos lá. Elementos da comunicação. Isso aí. Para que haja comunicação, primeiro, eu preciso de um emissor. Um emissor, alguém que vá falar. Mas ter um emissor não basta. Eu preciso ter uma mensagem. Mas eu preciso ter um receptor, alguém que vai ouvir a minha mensagem. Percebe os elementos da comunicação? Há um referente entre eles. Só que para levar essa mensagem, eu preciso de um canal. E nesse canal, dessa mensagem que está sendo passada, existem códigos que precisam chegar até essa pessoa
para que de fato haja uma comunicação. Parece complexo, mas não é, e eu vou lhe explicar cada um desses pontos. Então, o fato de eu verbalizar não quer dizer que houve comunicação. Existem alguns elementos que envolvem a comunicação. Então, percebendo aqui, então eu preciso de uma mensagem, de um emissor, dos receptores, de uma referência entre essa mensagem, um canal que leva essa mensagem, e essa mensagem ela tem códigos para que haja um entendimento, ela está codificada para que haja um entendimento. Como o nosso assunto aqui é homilética bíblica, essa mensagem tem que vir da onde? De Deus. Essa mensagem vem de Deus e é entregue ao emissor, ao mensageiro, tá bom? Vamos lá, cada um desses elementos. Primeiro, a mensagem está aqui em cima. A mensagem é tudo aquilo que o emissor transmite ao receptor. É objeto da comunicação. A mensagem é objeto da comunicação. É aquilo que eu quero comunicar, é aquilo que eu vou falar. Então, essa é a minha mensagem. É aquilo que eu tenho a transmitir a quem me ouve, aos receptores. O emissor, quem é o emissor? É aquele que transmite a mensagem. Por exemplo, pregador, o orador, o palestrante, enfim, o emissor é aquele que tem a mensagem e deseja comunicá-la. Eu quero levar essa mensagem, eu quero comunicar. Então, ele é o emissor. Aí nós temos o receptor. Receptor é aquele que recebe a mensagem. Quem são eles? O ouvinte da palavra, o auditório, a plateia, o seu público. Então você é o emissor e você tem os receptores, que é o público na qual você deseja comunicar aquela mensagem que você tem. Legal, até aí tudo bem. O canal, isso aqui é interessante, eu queria chamar a tua atenção para isso. O canal é o meio físico, é o veículo pelo qual a mensagem é levada. Em geral, circulam através de dois principais meios. Os sonoros, que são as ondas sonoras, que no caso a voz, e ela, os ouvidos, essa conexão, e pelos meios visuais, que é a excitação luminosa, a percepção da retina. Ou seja, então eu estou comunicando, é a comunicação audiovisual. Audiovisual. Então, há uma conexão. Então, quando eu falo, precisa ter aquela conexão visual também. Você precisa estar atento. Isso vai lhe ajudar. Então, eu estou fazendo uso aqui do audiovisual. Percebe? Estou aqui usando aqui o nosso slide e estou apresentando para você. Mas não só existe apenas esses meios de comunicação. Existem outros meios de comunicação, como a Libras e por aí vai. Mas o que acontece? Normalmente, dentro de uma preleção, na oratória, então eu estou usando o áudio, a voz e o visual também. Porque o pregador, ele é visual. Então é preciso, escuta isso, é preciso que haja uma conexão visual com quem ele ouve, Por quê? Porque tem pessoas que fixam um ponto, e falam, por exemplo, o seu público está aqui de frente, eu estou conversando com você, então eu tenho o meu público, e aí, pelo nervosismo, seja o que for, ele fixa o olhar, Então, meus irmãos, porque nessa noite, ele está olhando para onde? Está olhando para o teto. Então quem está olhando ele, falou assim, mas ele está olhando para onde? Ou então ele fixa o olhar no púlpito, para baixo. Meus irmãos, eu creio que nessa noite vai ser bênção e tal, porque então não houve uma conexão com seus ouvintes. Então, para que a comunicação ela seja completa, o áudio, o visual. Então esse é o canal pela qual a minha mensagem vai ser entregue. Então preciso estar muito atento a isso, O povo, eles estão me vendo. É o visual, e o áudio. Então precisa haver essa conexão. Mas houve comunicação? Ainda não. Por quê? Porque eles precisam entender aquilo que eu falei. E aí nós temos um outro ponto aqui, que é a questão do código. Tá vendo aqui, ó? O código é um conjunto de signos e suas regras de comunicação, composto por símbolos, letras, números e até desenhos. Cada tipo de comunicação possui códigos próprios e específicos para cada situação.
Então eles precisam entender esse código, tudo isso que eu estou passando, tudo isso está ao alcance de quem me ouve, eles estão conseguindo codificar isso, ou está sendo para eles assim, algo que está aquém da minha realidade, eu não estou conseguindo compreender. Então eu preciso ter isso em mente. Por quê? Porque às vezes eu uso o recurso de palavras tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que ao término alguém diz assim, poxa, que bonito, hein? Eu nunca ouvi tais coisas. Pena que eu não sei o que significa nenhuma delas. Pena que eu não entendi nada. Então, é uma linguagem acessível. Não é uma linguagem vulgar, mas uma linguagem acessível. Tanto mestres, doutores, eu não entendo, como aqueles mais simples, os iletrados, aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar até mesmo a escola, o primário, mas amam a palavra de Deus e querem e precisam ouvir a palavra de Deus, tá? Aí nós temos aqui, ó, o referente. É o assunto da comunicação, é o conteúdo da mensagem. Qualquer falha no sistema de comunicação impedirá a perfeita a captação da mensagem. Ao obstáculo que se fecha o circuito de comunicação, costuma denominá-lo ruído. Este poderá ser provocado pelo emissor, pelo receptor e pelo canal. A comunicação só existiu se o receptor entendeu a mensagem. Portanto, olha isso aqui, os ruídos podem ocorrer de várias maneiras. Diferença de dialetos, distrações, defeito no canal e etc. Muitos defeitos, meus irmãos, podem ocorrer na questão da comunicação. E ocorre mesmo. Eu tenho a oportunidade, muitas das vezes, de estar ministrando, dando uma palestra, um estudo. Nós temos feito esse trabalho para a glória de Deus. E eu me sinto muito honrado por Ele ter nos chamado para isso. Mas nós passamos por esse ruído no ato da comunicação. Por exemplo, eu poderia lhe dar um exemplo de ruídos. A distração. Você está comunicando, mas o povo está disperso. O povo, os receptores estão distraídos. Ou porque estão empolgados em fazer a selfie num congresso, né? É uma festividade, então eles estão tirando selfie. A igreja ficou ornada, tal. E estão distraídos. E hoje, a maioria das pessoas no culto estão com seu celularzinho na mão. E muitos deles ligados. E estão usando a Bíblia, o recurso bíblico, né? Instalou a Bíblia no seu celular. E eu não estou aqui te criticando. Só que, às vezes, ele não está olhando a Bíblia, ele está olhando o zap, está olhando as mensagens. São distrações que tiram ele do foco e impede que ele tenha essa conectividade com o emissor, ele como receptor. E aí, ao ruído, ele não entende. Um outro ruído muito comum é a movimentação. Então, qualquer movimento no culto, as pessoas estão andando, tira essa conexão com quem está falando. A pessoa está aqui e há alguém passando à frente. Tudo isso são ruídos. Eu costumo dizer, irmãos, que existe um ruído também, um ruído muito lindinho, um ruído muito bonitinho. Que ruído é esse, professor? São as nossas crianças. O que é isso? Irmãos, eu tenho 3, são as bênçãos, são o meu tesouro, né? A minha família que Deus me deu, a minha esposa amada e os meus filhos. Mas algo interessante, por quê? Porque eles, desde pequenininho, graças a Deus, sempre foram muito ativos, criados na igreja. E um deles, uma das meninas, eu tenho um menino e 2 meninas. Uma das meninas, quando ela escapava, né, do colo da minha esposa, ela ia passando na igreja, quando ia para algum lugar. Então ela novinha, seus 3 aninhos, né, ela passava dando tchau para o grupo das irmãs, dando tchau para quem estava na frente. Então você imagina as irmãs, que bonitinho, que lindinha. Ruído, distração. Então muitas das vezes eu estava ministrando, e aí quando ela dava aquela escapada, né, eu estava sentado do lado da minha esposa e dava aquela escapada, então ela fazia isso. Às vezes nós conversávamos em casa e eu dizia para minha esposa assim, filha, gruda ela, porque ela é tão bonitinha, e quando ela passa na frente, os olhos de todo mundo saem do preletor e vão a ela. São distrações, é claro, irmão, como eu sempre digo, não é simples para uma criança aguentar 2 horas de culto, 2 horas e meia de culto. É por isso que nós precisamos investir no departamento infantil, para que eles
recebam a palavra, e eu falo isso na homilética, é a ideia de você saber quem é o seu ouvinte. As crianças, então, eles têm o culto deles, com a linguagem própria que eles vão entender, e vai ser bênção, eles vão cultuar e vão aprender de Deus. Não é só jogar as crianças dentro de uma sala, fechar a porta e deixá-las lá se pegando, ou muito menos ficar lá inventando brincadeira. Não, tem que ter um momento da brincadeira, mas tem que ter um momento do ensino da palavra, da instrução. Tudo isso está ligado à homilética. É alcançar os seus ouvintes. Quem são os seus ouvintes? A faixa etária deles é de 0 a 5 anos, de 5 a 12 e por aí vai, tá? Então essa é a ideia. Para haver comunicação, de fato, o emissor precisa enviar a mensagem por meio de um canal, e essa mensagem ela foi codificada de maneira que os seus receptores entenderam e receberam. Aí sim houve a comunicação, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos bastante assunto. Leia o seu módulo, assista o vídeo, assista de novo. Teve dúvida, assiste 1, 2, 3 vezes. O importante é você aprender a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você em mais uma aula, tá bom? Eu te espero aí para nosso próximo encontro. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Isso mesmo. IMTV. Instituto Ministrando para Transformar Vidas, tá? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Tenha um dia de bênção, uma semana de bênção. Porque nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, tá bom? Até uma próxima aula, se Deus quiser. Querendo Deus, nós vamos estar juntos. Divulga esse vídeo, manda para alguém, tá bom? Vamos aprender mais. Se inscreve no canal aí. Vamos aprender da palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.